Oi pessoal, meu nome é Maurício, eu sou psicólogo, sou um dos fundadores da Pixie e quem acompanha o nosso blog sabe que na semana passada a gente lançou o Guia de Sobrevivência Emocional para as eleições de 2018. Para nossa própria surpresa, esse guia teve milhares de visualizações em uma semana, foi até parar na rádio, coisas que a gente não esperava e que foram muito bacanas. Várias pessoas vieram comentar com a gente que foi muito útil para elas, ajudou elas a tolerarem um pouco melhor toda a turbulência emocional que essas eleições têm trazido para todo mundo e nos solicitaram que, se possível, a gente aprofundasse um pouco mais as ideias que a gente traz lá. Então a gente pensou em trazer uma série de vídeos para vocês, nas quais a gente vai falar um pouquinho mais a fundo de alguns dos temas, por que a gente pensou o que a gente pensou e, quem sabe, ajudar mais ainda a sobreviver a essa reta final das eleições que vão mobilizar bastante todo mundo. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre fake news. Mais precisamente, por que as pessoas conseguem acreditar em fake news? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, né? A gente olha para uma notícia que alguém compartilha e pensa, pelo amor de Deus, como é que alguém pode acreditar numa coisa dessas? A gente vai tentar esclarecer um pouquinho por que alguém consegue acreditar numa coisa dessas. A teoria dos esquemas mentais, numa forma de explicação bem simplificada e bem resumida, só para o nosso vídeo aqui, ela afirma que a gente tem algumas crenças muito sólidas e enraizadas ao nosso próprio respeito e a respeito do mundo, que regem todos os pequenos pensamentos que a gente tem ao longo do nosso dia. Como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo ilustrado aqui pra gente. Imagina duas pessoas andando na rua, as duas distraídas, e elas, esbarram uma na outra, de uma forma, espelhada, assim, que a situação foi exatamente igual. Vamos supor que uma dessas pessoas, no fundo, ela acredita que ela tá sempre certa e que a opinião dela vale mais que a dos outros e por aí vai. E do outro lado a gente tem uma pessoa que acredita que ela tá sempre errada e que ela não faz as coisas direito e que ela fica se auto-invalidando o tempo inteiro. Por mais que elas tenham vivido uma situação espelhada no qual ninguém teve mais ou menos culpa, existe uma predisposição aí muito grande a uma dessas pessoas apontar o dedo pra outra e dizer tipo assim, presta atenção, sabe, que saco, não dá mais pra andar nessa cidade. E a outra pessoa só vai pedir desculpas e dizer, foi mal, eu sou muito distraído, eu nunca presto atenção em nada, eu sou horrível. E elas viveram exatamente a mesma situação. E se a gente for conversar em particular com essas pessoas depois, a pessoa que tem essa crença de autovalidação muito forte, ela vai sempre acreditar e querer acreditar que ela sim tinha razão. E a pessoa do outro lado, que tava com essa coisa de autoinvalidação super forte, vai ser muito difícil convencer ela que ela não tá sempre errada e que ninguém na vida faz tudo errado. Por mais que a situação tenha sido igual, ela vai ser vivida de formas muito diferentes umas para as outras. Quando a gente é muito apegado a uma ideia, ou a gente tem um certo sentimento muito forte por alguma ideologia ou por algum partido, a gente fica muito tendencioso, mesmo que a gente não se dê conta. Os nossos esquemas a respeito desses partidos, dessas ideologias políticas, eles têm muito pouco espaço dentro deles para aquilo que não confirma o que eles já acreditam. Então, quando aquele nosso parente ou aquele nosso amigo chega pra gente com uma notícia bastante questionável a respeito do partido que ele ama ou a respeito do partido que ele odeia, agora a gente talvez já consiga entender um pouco por que ele acreditou nessa notícia, mesmo que pra gente, olhando pra ela num primeiro momento, ela já parecesse obviamente falsa. E claro, isso se aplica a nós mesmos também, porque ninguém está imune a fake news. Então, assim como a gente gostaria de deixar essa mensagem a favor da compreensão e da inclusão, da gente poder tentar ser compreensivo e poder aceitar um pouco as pessoas que pensam diferente da gente nesse momento tão polarizado, fica também o nosso apelo para que a gente cuide bem das informações que a gente compartilha, veja se as fontes são confiáveis e combata juntos o maior vilão dessas eleições, que com certeza são as fake news. Acontece algo bem e... Bom, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir falar. Eu tô refazendo essas coisas.